tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Almoço, que eu queria que a gente tivesse como começar animado, mas de fato não dá. Afinal, nós perdemos o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores para o Grêmio. Esse Giro do Almoço, como vocês podem ver, está sendo gravado à noite, porque a gente vai sair bem cedo para o Rio de Janeiro. Então, estamos tendo que gravar agora para poder chegar com vocês, enfim, é tempo de vocês aproveitarem. E nesse giro eu vou passar um pouquinho para vocês de como foi essa experiência no estádio, para a gente conversar também um pouco sobre essa partida e comentar uma fala do Mano Menezes na coletiva de imprensa sobre o Esquerdinha, que finalmente teve essa oportunidade como titular nesse time. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é a Jornada KTO 1902. Acabou de terminar a partida entre o Fluminense e Grêmio e, galera, não deu dessa vez. Cara, aqui o estádio, pra começar falando sobre o estádio, depois eu falo sobre o jogo. Aqui o estádio, tipo assim, pra assistir da arquibancada é bem bacana. A gente tá assistindo aqui da parte superior. Só que lá embaixo, pra poder ir no banheiro, comprar as paradas, é bem apertado. A galera tava reclamando muito na hora do intervalo, porque é muito difícil de passar. E a acústica aqui também não é muito bacana. Por exemplo, a gente aqui em cima, quando tava cantando, com certeza tinha gente cantando na parte da arquibancada de baixo, mas não dava pra escutar. Mas enfim, vamos falar agora sobre o jogo. Acabou que o Fluminense conseguiu abrir o placar, acho que fez o mais difícil, que foi abrir o placar. Abriu o placar com o Lima no segundo tempo. Acho até que fez um primeiro tempo bom. A gente não viu o Grêmio como um adversário muito superior. Tinha algumas chegadas ali perigosas de finalização, mas o Fluminense conseguiu segurar o 0-0 para o intervalo. E no início do segundo tempo, apesar ali da mudança, eu não gostei da entrada do Keno. Achei até que o Mano ia voltar com o volante, com mais um volante no segundo tempo. Não fez isso. Ainda assim, o time conseguiu dar as suas chegadas. E a gente conseguiu aquele gol com o Lima, que estava um cenário perfeito. Até que rola o pênalti. Eu acho que foi na Esquerdinha daqui, não deu pra gente ter certeza ali do lance, mas parece que foi no braço da Esquerdinha. E aí parece que o Fluminense dá uma desligada, o Grêmio consegue a virada muito rápido. E daí pra frente o time cai bastante. A gente viu a estreia do Facundo Bernal. Até o momento confesso que não achei nada demais assim nesse jogo ainda. Acho que não dá pra falar muito sobre ele só por essa partida. Achei até que o Fluminense poderia conseguir pelo menos um empate ali no final. Era uma possibilidade que seria ótima pra gente. Mas não rolou. A gente terminou aí na desvantagem. No fim, a gente carrega 1-0 pro Rio de Janeiro. Confesso que dá um traumazinho recente por ter visto o Juventude. A gente também levou 1-0 pra lá. Caraca, agora tá dando pra escutar bastante a torcida do Grêmio. Mas enfim, vamos seguir. Mas assim, é um placar muito possível de se virar no Maracanã. Basta o Fluminense ter cabeça. Eu confesso que o jogo de volta contra o Juventude, e talvez depois de levar esse gol, o Fluminense tem me lembrado um pouco o Fluminense do Diniz. Parece que tem dificuldade de reorganizar e administrar a partida quando tá na desvantagem. Eu acho que isso é algo que o Mano precisa trabalhar, o psicológico desse time precisa voltar a ser trabalhado. E enfim, é torcer para uma virada, para uma volta positiva. E é isso, assim, dos cenários, dentro e vista a adversidade, acho que o 2-1 saiu ali tranquilo. Sobre a torcida, até acho que a torcida tava cantando, tava representando bastante até no primeiro tempo. Senti que a galera, pelo menos aqui na parte superior, sentiu bastante o segundo gol. Parou um pouco de gritar e tal, eu confesso que fiquei um pouco incomodada com isso. Mas, enfim, assim, na medida do possível, a gente fez o que pôde por aqui. O time reage bem à torcida, então por isso eu senti falta, assim, quando deu ali o segundo gol, a galera começou a cantar mais pro final. Mas aqui também tá muito frio, eu confesso que até pra ficar animada aqui nesse frio, e você tem uma torcida que eu acho que a falta dos instrumentos, isso também atrapalha um pouco a sequência das músicas e tudo mais. Mas essa é a minha primeira experiência do jogo fora, pra dizer pra vocês curtir. Acho que o estádio poderia ter uma mobilidade melhor pra quem tá aqui. Mas enfim, esse foi o Fluminense e Grêmio no estádio do Coxa. Então de volta aqui em casa pra gente falar um pouquinho mais sobre os jogadores em si dessa partida. Até vai aqui uma menção bem legal ao estádio, quando a gente estava gravando ali dentro do Couto Pereira. Tiveram dois rapazes que eles estavam vindo pra poder falar ali com a gente que tinha que encerrar e tudo mais.
Até achei que liberaram a torcida com bastante rapidez, a saída de lá foi bem tranquila. Mas achei bacana que eles chegaram assim amistosos, a gente nem esperava que eles fossem pedir pra gente parar. Esperaram a gente terminar a gravação, aí falaram, né, que era pra gente sair dali. Achei isso bem bacana ali da parte deles de não ver que a gente tava gravando um conteúdo. E até desejaram, né, pô, que a matéria tenha ido legal. Então fica essa menção aí, se eu reclamei ali pelo menos as mediações, a galera ali do atendimento foi bem bacana com a gente. Agora pra gente falar um pouco sobre os destaques dessa partida, eu tenho que começar com um destaque que pra mim foi o destaque mais negativo dessa noite, que foi a entrada do Keno. O Keno, ele entra numa situação ali incontrolável, já que o Martinelli sente alguma coisa ali, precisa sair de campo. E aí eu esperava que o time fosse ficar mais ofensivo, né, voltando pro 4-3-3, e acontece o contrário. O Keno, pra mim, teve uma noite horrível. Ele não parecia, inclusive, ter entrado no ataque. O Keno tava ficando mais na defesa do que no ataque. E com o agravante que ele não estava marcando. Então, assim, achei até estranho o Mano entrar no segundo tempo com o Keno. Pra mim, é o pior destaque dessa noite. O outro vai pro Cauã Elias, que infelizmente decepcionou bastante hoje. Acho que errou tudo que tentou. E, ao mesmo tempo, também tentou ali cavar algumas faltas, que tava na cara que o juiz não ia dar. Talvez mostrou um pouco de imaturidade para um tipo de jogo de Libertadores. Pede, afinal, a gente sabe que juízes sul-americanos não costumam marcar qualquer coisinha. Um jogo ali mais pegado. Até o Mano falou sobre intensidade na coletiva de imprensa. Achei que não foi um jogo tão intenso. Achei que foi um jogo bem brigado, mas não tão intenso assim. E nesse jogo disputado, não dá para você dar esse tipo de mole que o Cauã Elias deu nessa noite. E aí, é aquela que você começa a ficar com raiva, né? Porque o Cauã Elias, pra mim, tava tendo uma partida tão infeliz que quando o Mano vai colocar o John Kennedy, eu não acho a decisão tão ruim assim. E o fato da atuação do Cauã Elias não ter sido boa é o que dá mais raiva do John Kennedy, porque era exatamente o jogo pra ele. As chances que o Fluminense criava e que chegava ali no final e não tinham, em alguns momentos até parecia um certo cemitério de jogadas. A gente criava alguma coisa e faltava alguém ali pra finalizar, pra fazer o pivô. E o John Kennedy poderia ser esse cara. Ele entra e, né, tem pouco tempo em campo e não tem uma boa participação. Infelizmente, ele ainda é aquele cara que entra e você passa a acreditar que não tem como sair gol. Eu gostaria muito que a gente pudesse acreditar no contrário, que o John Kennedy vá voltar a render, mas dificilmente isso vai acontecer. E a verdade é que, mais uma vez, é mais um jogo que escancara pra mim a necessidade do Fluminense trazer um nome pro ataque, né? O Cano seria esse cara, mas o Cano ainda, agora vários jogos fora, situação de lesão, eu acho que a gente não tem muito o que esperar. Precisa realmente de um nome que seja referência, porque essa responsabilidade do Cauã Elias talvez já esteja começando a pesar nesse sentido. E o meu quarto e último destaque para esse vídeo é o Esquerdinha, mas antes de eu falar sobre ele, eu vou deixar a fala do Mano. Afinal, a gente esperava muito essa oportunidade que o Esquerdinha teria como titular da partida. Ele entra e em 2 lances cruciais acaba dando ali os 2 lances que dão os gols do game. Então eu vou deixar a fala do Mano Menezes primeiro e depois volto aqui para comentar os meus pontos sobre a partida do Esquerdinha. Bom, o jogo de futebol é feito desses momentos, né? Iniciou firme, iniciou bem, né? Trabalhamos muito para que ele tivesse essa atuação com a firmeza que teve. Estava marcando um jogador extremamente experiente, agudo, jogador de seleção argentina como é Pavon. Então, esse foi o primeiro momento. Mas um pênalti mexe com todo mundo, né? Mexe com ele também, provavelmente. Aí perdeu um pouquinho da tranquilidade de posicionamento, aí já entrou de qualquer jeito na bola, não dá, né? O jogador que ele estava enfrentando na segunda parte do jogo, você não pode entrar de qualquer jeito para tomar bola, que você não consegue tomar bola. Essa hora também os outros jogadores mais experientes têm um papel importante em orientá-lo, em reposicionar, em acalmar. O futebol é feito desses momentos, sim. Pode ter acontecido com ele, mas vai certamente estar no próximo jogo melhor preparado ainda, né? E é isso que se quer. Eu concordo com a visão do Mano com relação à partida do Esquerdinha. Acho que ele entra muito bem, gosto muito desse primeiro tempo que ele faz como titular, principalmente tendo em vista ali, depois da entrada do Keno, que ele tinha um cara do lado que pra mim tava comprometendo bastante a defesa. E a gente eu concordo muito com essa questão da infelicidade. Acho que o Esquerdinha ele dá muito azar
nesses dois lances por falta de experiência mesmo. Por isso eu espero muito que a torcida não caia no pé dele por conta desse erro. Sei que foi um erro bem comprometedor, mas eu acho que ele ainda pode ser muito útil. Eu acho que se a gente for parar pra pensar, talvez essas duas situações desagradáveis que são o fato de você ter Diogo Barbosa e Marcelo lesionados ali, você ter o Esquerdinha como uma opção para ele ganhar experiência no profissional, porque eu acho que é isso que falta assim para ele. Eu achei que, mesmo se você for olhar pela idade, até o Gabriel Amaral comenta isso na pergunta, quando faz essa pergunta sobre o Esquerdinha, mesmo quando você olha a idade dele, ele não parecia que era um garoto tão inexperiente assim quando ele entra em campo e faz aquele primeiro tempo, até ali o momento em que tem a falha do pênalti e ele acaba sentindo. Eu acho que ele vai ser muito importante até para esse jogo que a gente já vai ter no sábado contra o Corinthians. Dificilmente eu imagino o Mano colocando outra pessoa lá, até porque eu acho difícil o Diogo Barbosa e Marcelo se recuperarem para essa partida. E também acho que é bacana, né, dar mais um voto de confiança nesse garoto que se mostrou ali muito maduro e responsável, mas que em algum momento, obviamente, a experiência pesou, que a gente fala do peso que a gente não pode colocar nesses moleques. Acho que com mais experiência a gente vai ter um Esquerdinha muito mais seguro dentro de campo. Tô realmente torcendo por isso. Acho que esses são os comentários gerais sobre essa partida. Mas então esse foi o nosso Giro do Almoço de hoje, em horário especial. Fica ligadinho aqui no Jornada, porque mais tarde tem Giro de Jornada. E obviamente qualquer notícia que surgir ao longo desse dia, a gente vai comentar, até porque tem as questões de jogadores que saíram de campo ali, tanto o Martinelli quanto o Keno sentiram alguma coisa dentro de campo. Mas é isso, vamos com fé que a gente já nem tem tempo pra pensar. Sábado já tem Corinthians e semana que vem a gente ainda tem como buscar essa classificação no Maraca. Saudações tricolores e nos vemos no nosso próximo Giro do Almoço, às 13h.